Plantio de igrejas. Eu sei que esse é um assunto muito extenso, mas resumidamente, porque o nosso tempo já está acabando também, Ok, né? aham. Como que funciona o plantio de igrejas em áreas onde o evangelho ainda não foi pregado? Porque acredito que existe uma diferença entre uma Aham. área onde já está evangelizada e uma área Ok. onde o evangelho ainda não chegou. Como que pode ser feito? Então, é o seguinte, para não tomar tempo aqui, Denilson, com relação ao plantio de igreja, o apóstolo Paulo, estou citando muito Paulo aqui, porque é bem acessível o escrito dele. Paulo, ele sai plantando igrejas em vários locais, certo? Vários locais plantando igrejas. O que Paulo via? Primeiro, ele começou a fazer uma semeadura em casas. Então, se eu chego num local, então eu preciso ter um pequeno núcleo de pessoas que têm um pensamento comum, que quer que uma igreja nasça. Então, para isso, eu citaria, por que não criar um pequeno grupo naquele local específico, que não tem placa de igreja ainda, que não tem preconceito religioso, e ali, durante algum período de tempo, eu vou plantando a semente do evangelho, como aconteceu no tempo ali, igreja primitiva, em Lídia tinha gente na casa, né, ali, e tantas citações, né? Jerusalém tem cerca de 400 casas que tinham igreja nas casas. Então, ali tinha pequenos núcleos de estudo da palavra. Vai ganhando força ali, logo após essa igreja pode crescer e tornar-se uma igreja, de fato, com a placa de igreja, perfeito? Então, tenho que fazer semente, criar bases. Isso é bíblico, criar bases. Outra coisa importante que é necessário, eu observar que cultura tem naquele bairro, naquela região específica, e eu preciso criar a igreja, mas com respeito à cultura que está naquele local. Mas eu falo, eu não posso ser engolido na cultura, ou seja, me adaptar à cultura até que ela não seja contrária ao evangelho, certo? Então, por exemplo, eu vou para o Japão plantar uma igreja, chega lá, aí eu vou com a língua portuguesa para uma cultura japonesa, com a língua japonesa com a língua portuguesa. Não vai dar certo, entendeu? Entendi. Eu tenho que falar a língua do povo, né? Eu tenho que entender como é que esse povo está, como é que eles agem, para poder eu chegar perto dele e ter uma igreja na realidade que funcione, né? E além disso aí também, por exemplo, as igrejas, elas têm que entender um detalhe, que a comunidade está desfacelada com tantos problemas. Então, uma igreja, ela precisa nascer para o bem da comunidade. Então, uma igreja é necessário que ela seja essa ponte de apoio comunitário. Então, se eu não faço isso, eu posso ter muitas barreiras de preconceito religioso. Por exemplo, hoje a gente pode passar numa placa na igreja, na rua, e eu coloco assim, ó, cultos, quarta, sábado e domingo. A pessoa olha, uma igreja a mais. Mas se eu tiver uma plaquinha do lado também assim, ó, você está com dificuldade no emprego, a gente pode te ajudar. A educação dos seus filhos a gente te ajuda. Veja que vai ajudar bastante, né? A agregação, né? Dessas pessoas para a aceitação da igreja local. Então, eu cito assim essas bases que são muito importantes. Essa questão da base, entendeu? Do micro, do núcleo, né? De formação da igreja, que começa pequeno, depois ele vai ampliando. 2, essa adaptabilidade, né? A cultura da região, né? Ali. 3, é importante que essa igreja também ela seja uma ponte de apoio comunitário. E eu quero agora fechar mais um ponto. Elas têm que ser autóctones, ou seja, igrejas autossustentáveis. A igreja tem que ser autossustentável em que sentido? Enquanto esse núcleo estiver sendo formado de irmãos, todos devem ter interiorizado de que eles precisam ser fiéis ao Senhor para que essa igreja seja autossustentável. Se isso não acontecer, não tem como a igreja crescer e ser plantada de forma saudável, tá certo?